Hoje nós vamos responder mais uma pergunta, que é como fazer seu networking como escritor. Inclusive, essa é uma pergunta bastante comum, né? E a resposta pouca gente dá porque os escritores não gostam muito, porque eles acham que o trabalho teria que ser de outra pessoa, né? E na verdade, a gente nós temos um outro problema. Por quê? Porque antes da pandemia, né, você tinha muitos eventos menores, né, e os aspirantes, os escritores que estavam começando, participavam muito desses eventos, né, porque eles eram baratinhos, vinha gente, né, dá para conversar entre eles. E hoje esses eventos, não é dizer que eles sumiram, com a pandemia eles sumiram e agora estão voltando, né? E o problema, né, é que com a pandemia, com o desaparecimento desses eventos, o marketing foi muito para dentro da internet. Ali, uma coisa online, uma coisa do computador. E muitos autores, já de muito tempo, cometem erros. Por quê? Porque ao invés dele fazer um marketing, né, dele como escritor, eu sou o escritor X, eu tenho os livros XYZ, eu escrevo tal área, né? Então eu gosto de ficção científica, ou eu gosto de fantasia, ou eu gosto de policial, ou eu gosto de espionagem, né? Não, ele vai lá e trabalha o livro dele, né? Então ele cria um site para o livro dele, na rede social ele cria página para o livro dele, o que é muito interessante durante o lançamento. O problema é que passa o lançamento, o que é? Sei lá, 1, 2 meses, você não, a menos que seja uma série, né, de 2, 3, 4, 5 livros que vá ter continuação, a coisa morre, fica esquecida ali, né? Por quê? Porque o livro acabou. Você não tem por que falar do livro depois que ele foi lançado, né? E como eu falei, assim, se o networking ele foi, né, de fazer isso, né, de trabalhar nas redes sociais e de ir em eventos, atualmente ela voltou-se muito para as redes sociais, né? E os autores, mesmo nas redes sociais, eles não agem de uma maneira correta. Por quê? Porque eles entram em vários grupos, muitas vezes até grupos de marketing de livro, em que é muito engraçado porque só autores estão ali, né? Você não tem nenhum leitor ali, entendeu? E eles simplesmente postam o livro deles, né? Então você tem vários autores postando vários livros e ninguém falando nada a respeito. E na verdade, qual a ideia? A ideia seria você se cadastrar em grupos que falem do gênero que você escreve, né? De repente falar com a pessoa responsável pelo grupo, se você pode fazer um marketing, ou se tem às vezes eles têm, né, você manda para eles e eles fazem o marketing. E aí qual é o ponto? E na verdade é isso que você tem que considerar, que muita gente não faz, né? Você, no momento que o seu livro é colocado e de repente alguém faz um comentário, você tem que responder esse comentário, né? É uma coisa que a gente está até comentando, que muitas desses youtubers que até estão bombando, tem diversos, assim, você vai ver, eles têm 1000 respostas, 2000 respostas, é o quê? Se você faz uma postagem, assim, eles fazem um vídeo, você viu o vídeo, deu like, pô, o que eles pedem. Se você faz um comentário pertinente, eles respondem o comentário. Por quê? Porque é legal que apareça na sua fala, olha que legal, poxa, o cara respondendo no comentário. Você vai lá uma segunda vez. Então é isso que o autor tem que fazer. Se ele faz o marketing de uma obra dele e alguém comenta, ele tem que ir lá, agradecer, tem que, poxa, olha, vai estar de graça, tem o primeiro capítulo em tal lugar, quem se interessar, e de repente fazer isso. E isso é uma coisa que até a Amazon tem, né? De repente umas coisas de marketing, né? Então, porque, por exemplo, antes da pandemia, quando tinha muito evento, era muito comum autores trocarem livros. E eu lembro, eu mesmo tive livros
que eu comprei e tive livros que eu vendi porque eram autores brasileiros, é como a gente fala aqui numa literação. A nossa ideia é melhorar o mercado. Não é que eu faço para melhorar o mercado, assim. A própria Márcia, que trabalha aqui comigo, ela comentou que nessa época de trocar livro, ela terminou com uma pilha de livros, né? E muitos autores não retribuíram. Por quê? Porque eu não gosto o gênero que você escreve, não me interessa, de repente que é policial, entendeu? Ou se não compra o livro não fala nada, entendeu? De repente não... Porque a ideia, entendeu? É você fazer uma coisa, um marketing que seja, olha, eu gostei do livro, falar assim, porra, li esse livro aqui, gostei muito, vale a pena, né? Leia, entendeu? E é como eu comentei, aquilo que eu estava falando, entendeu? O marketing, se o marketing atual ainda é mais nas redes sociais, né, o que o autor deveria fazer? Fez uma postagem, alguém comentou, faz um comentário, responde o comentário, né, faz um retorno, porque gera atenção, o leitor gera a ligação, e como eu falei, é o que os grandes canais do YouTube fazem. Teoricamente, os grandes canais do YouTube que tem, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 respostas, não é fácil, por que ele faz? Ele não precisa. Ele faz exatamente porque ele tem essas 3.000 respostas. Então, de repente, se você fizer, entendeu? Eu sei que é um trabalho, mas é um trabalho que você precisa fazer para estar pescando lá 1, 2, 3, 4, 5 autores, ou de repente faz uma coisa, sabe? Olha, você gostou, o cara gostou, eu gostei do seu livro, muito legal. Você gostou? Indica ele para algum amigo, entendeu? Sabe? Porque se o cara gostou, de repente ele vai ajudar. E aí você começa a fazer. Então, o que não fazer, né? O que muitos autores fazem. Vão lá, chamam você no Messenger. Oi, eu sou autor, eu tenho um livro, você quer dar uma olhada? Mano, calma. Isso é intrusão. Isso é chato, entendeu? Quer dizer, pode ser até que seja mais pentelho para você falar assim, olha, bom dia, eu sou escritor, eu vi que você gosta do gênero do meu livro, de repente, posso indicar meu livro para você? Por quê? Porque ao menos a pessoa vai sentir que você está sendo educado, né? E é o que a gente comenta de inetiqueta, que pouca gente tem hoje, que há 10, 20 anos atrás era super comum, entendeu? Né? E outra vez, quer dizer, aconteceu de novo com a minha colega Márcia, o que aconteceu? No aniversário dela, o cara entrou, entendeu? E você pode entrar no meu YouTube. Ele mal falou feliz aniversário. Exatamente, entendeu? Né? Você pode entrar no meu YouTube e dar uma olhada no que eu faço? Como assim, né? Poxa, fala, parabéns. A pessoa fala, normalmente, por exemplo, eu sou um cara que sempre alguém dá parabéns para mim na rede social, eu não respondo, obrigado. Entendeu? Não, quando a pessoa responde obrigado, fala assim, posso conversar? Eu tenho um livro, de repente eu sei que você pode gostar. Você pode dar uma olhada no meu YouTube. Por quê? Porque você já foi educado, já está respondendo, a pessoa já fala, poxa, que legal, eu dei parabéns, o cara deu obrigado. Porque é uma coisa que eu raramente vejo. Eu dou os parabéns para pessoas que eu conheço no Facebook e muito pouca gente sequer deixa um like, um coraçãozinho, entendeu? Quanto mais falar, obrigado, né? Valeu pela lembrança, né? Então é aquela coisa. Então assim, não faça, né? Não faça de cada postagem sua uma mensagem, uma propaganda. Cuidado, assim, poxa, seja educado, né? De novo, seja educado. Você vai fazer marketing do seu livro, peça. Inclusive, muito autor, eu vejo em comunidade, muito autor sendo expulso, e sendo cancelado, e sendo bloqueado, exatamente por causa disso. Porque entra e já vai postando sem ninguém falar nada, sem perguntar se pode, sem perguntar que tem uma regra, se tem... Né? Fala, olha, vai lá no comentário,
vocês têm um local que eu possa postar o meu livro, ou eu posso postar normalmente? Ah, não, nós temos essa postagem aqui, né? Então, poxa, vai lá, vê isso, entendeu? De repente, dá uma olhada nos outros livros que foram postados e vê se algum tem seu interesse, conversa com os outros autores, porque é exatamente isso que a gente fala. Assim, a ideia é você criar um grupo, não é? Você fazer um network, não simplesmente, ó, tá aqui meu livro, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque você não é conhecido, não é a Coca-Cola que está fazendo um comercial na televisão, né? Que você fala, Coca-Cola, tome, é verdade, né? Eu gosto. Não, o seu livro não é conhecido. Então você tem que tomar um certo cuidado, você tem que ter uma certa educação, né? Porque senão você está fazendo exatamente o inverso do que você estaria procurando, né? Quer dizer, mesmo num evento físico, e eu digo assim, verifique os eventos que estão acontecendo, veja, né? Inclusive até a gente viu, acho que uns 2, 3 anos atrás, aquela feira do Pacaembu. No começo ela tinha para autores independentes, no primeiro ano que a gente foi ela tinha, no segundo ano que ela foi ela não tinha. Então de repente verifica se tem algum evento, se o evento que tem, se o seu que você está escrevendo tem evento. Por exemplo, eu vou lançar meu romance de steampunk, eu sei que tem evento de steampunk em Santos, sei que tem evento de steampunk em Paranapiacaba. Ano passado o de Paranapiacaba não teve. Então, todo ano a gente está conversando com os organizadores, olha, vai ter, quando vai ter, como eu faço, que dia que vai ser, eu posso ter uma mesinha. Quer dizer, por quê? Porque você vai estar lá ao vivo, mostrando, e às vezes a sua presença é o que vende o livro, né? Às vezes você gosta de steampunk, você quer ver um autor nacional, tem o primeiro romance, eu tenho esse aqui, né? Todo vídeo a gente comenta que a gente tem livro de policial, livro de policial com tecnologia, terror, fantasia, steampunk, e vai ter esse novo de steampunk. Então, por quê? Exatamente para isso, para chamar atenção. Então, às vezes você está ali no evento, seja educado. Ou se você vai num evento físico, você vai numa livraria, né? Você vai num lançamento, você vai conversa, bate papo, sabe? Fala, olha, eu sou autor, posso falar um pouco do meu livro, mas seja educado, né? Não vai direto assim, o que comprar meu livro? Não, entendeu? Não é assim. Né? Calma. E como eu falei, procure eventos físicos, eles estão voltando. Você está ali, assim, bom, então é aquela coisa, é o seu marketing, não é o marketing do seu livro, não é a sua página, né, e não a página do seu livro, que quando tiver o livro 2, ou se tiver um outro livro, você vai ter outra página, não a sua. Né? Outra coisa, de repente, vá bater um papo nas escolas, né? Vá conversar com os professores. De repente, você tem um livro, por exemplo, como eu falei, meu romance é um romance de steampunk. Sendo que o romance de steampunk acontece na era vitoriana, tem um aspecto histórico. Então, eu posso conversar com o professor de história, entendeu? De repente ele pode trabalhar. Conheço alguns autores que fizeram isso, então, a menos evidentemente que seja uma obra adulta, ou seja uma obra que vai falar de uma coisa que um jovem não possa, cuidado. Mas vá falar, de repente com as escolas, né? Uma escola, não sei o quê. Né? Outro ponto. Você vai a algum lugar público fazer venda do seu livro. Cuidado, entendeu? Você tem que ver se não é proibido, você tem que ver se você precisa de um documento para isso, né? Alguma liberação, porque a polícia não deixa você nem colocar um banquinho. É um assunto complicado esse, entendeu? Então, vai fazer, cuidado, vai fazer, né? Dá uma pesquisada antes, ver se é interessante, se tem mais alguém ali fazendo, já conversa, vê como é que é, né?
bom. Já que nós estamos falando muito de rede social, cara, faça vídeo. A gente está fazendo vídeo, apresentando para vocês uma opção. Faça vídeo falando do seu livro, né, apresentando o seu livro, porque se você não pode fazer você não pode fazer ao vivo na livraria um lançamento, né, apresenta um videozinho, curta, alguma coisa de boa, né, alguma curiosidade do seu livro, entendeu? Mostre ele, né, comente a respeito, né, procure grupos de discussão do assunto do seu livro. De repente você pode criar alguma coisa, né, um bate-papo, vá em livraria física, né, como nos eventos, o Bienal, a gente teve na Bienal, a gente depois falou, nós tivemos vários outros, temos vídeos de muitos deles, né. Tudo isso é networking, quer dizer, converse com autores, converse com leitores, de repente junte um grupo de autores para que eles procurem seus leitores e juntem para um bate-papo, entendeu? Ou autores que estão começando há menos tempo e querem dicas, entendeu? Então, de repente, quer dizer, tudo é chance de você criar uma ligação da pessoa com o seu livro. Eu me recordo, a gente fez até um vídeo disso durante a Bienal, de um autor que eu encontrei num evento desses bem pequenininhos de terror, se eu não me engano. Estava vendendo um livro, ele estava apresentando o livrinho dele de fantasia, não era um livro ainda, era um projetozinho, ele estava dando, como é que chama aqueles? Amostra, né? O que também é uma coisa interessante você fazer, de repente dar uma amostrazinha do seu livro, como a gente vê muito, ouvia muito em livraria, né? Agora que as coisas são mais online, a gente não vê tanto, mas até você vai em livraria, às vezes até tem, né? Uma amostrazinha para deixar curioso do livro. Então faça a amostra do seu livro. De repente você está num evento, você está numa livraria, posso deixar com você a amostra do meu livro, é desse jeito, você gosta? Se você não gosta também não precisa, entendeu? Porque você sendo educado, fazendo isso, ou de repente oferece um marca-página, né? A pessoa curte muito, mas coloca lá no marca-página, deixa o seu contato na rede social, o link do seu livro. Às vezes a pessoa é curiosa e entra, quer dizer, né? Faça isso, porque a gente sabe, você vai falar, é difícil. Sim, é difícil. Muito escritor eu já ouvi falar assim, não, mas eu sou escritor, a minha função é escrever. Eu falo, não, filho, se você é independente, a sua função é fazer do seu livro conhecido, fazer com que o leitor se interesse por você como autor. Então, você não tem uma editora por trás para fazer o marketing. Olha que mesmo as editoras grandes, às vezes o marketing delas é muito pouco. Às vezes elas pegam eu me recordo que eu mesmo fui num evento sobre o Harry Potter, e uma editora assim, uma mulher que era editora de uma editora, falou, olha, Harry Potter vendeu muito mais depois que saíram os filmes. Por quê? Porque aqui no Brasil as editoras não fizeram o devido marketing. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que fazer o seu marketing, é o seu marketing, entendeu? Vender o seu livro, ou vender o seu peixe, né? Quer dizer... praticamente. Porque se você não for vender o seu livro, que adianta você ter, sabe, um monte de livro, é a mesma coisa do livro daquele escritor, eu tenho um monte de livro de gaveta, que nem que eu publicou. O que adianta você ter um monte de livro publicado que ninguém leu? Então você tem que entender que, como escritor independente, você tem que fazer o seu networking, você tem que buscar o seu leitor, né? Você tem que se transformar numa pessoa que faz um pouco de marketing para que o seu livro seja conhecido. Eu acho que é muito, a gente até falou um pouco, o assunto é bastante grande, a gente trabalhou ele em muitos aspectos, então você tem que pensar muito, né? Então, redes sociais, vídeos, fazer de repente programa de bate-papo, né?
Podcast, exatamente. Né? De repente procurar alguém que se interesse, ir nas escolas, é muita coisa. Entendeu? Focar o seu site em você e não no seu livro, porque se você de repente vai ter 3, 4 livros, você tem que aparecer, a coisa vai aparecer sempre, não ficar aquele, esse é o meu primeiro livro, está esquecido depois de 6 meses, esse é o meu segundo livro, está esquecido depois de 6 meses. Então, é muita coisa, né? Pensa bem, e eu creio que por hoje é só, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta se você já fez, ou já sabia de alguns dessas dicas de marketing networking, né? Repassa isso para o seu amigo escritor que não faz, de repente ele pode fazer. A nossa ideia, como eu já disse, é que a gente melhore o mercado nacional, né? E você tem um mercado nacional efetivo, né? Como nós temos de livros internacionais, né? E, como eu já falei, se você gosta de policial com tecnologia, terror, steampunk, fantasia, dá uma olhada aqui embaixo, né? Nós vamos deixar no primeiro comentário fixado os nossos livros, o endereço dos nossos livros na Amazon, né? Para você conhecer. Também tem o livro de Quando eu fiz Crime em Santiago, né? E se você quiser a versão física, entre em contato, se nós tivermos a versão física, nós temos, né? Várias delas estão aqui. A gente indica preço, como a gente faz para enviar para você, e é isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.